o embalo da Flipo, fogo da vida, exalta merecida, expressão cultural, porto de galinhas, nossa escrita, seja concebida ao calor verbal. O embalo da Flipo, fogo da vida, exalta merecida, expressão cultural, porto de galinhas, nossa escrita, seja concebida ao calor verbal. Bem-vindos à Flipo, cujo tema é Vem aí um novo tempo. E falando em novo tempo, estamos aqui com esta conversa sobre o protagonismo autoral da mulher no cenário atual. Escritoras no meu caminho. Então, vamos aqui discutir sobre como é a participação da mulher no cenário atual. Mas, antes disso, a gente precisa entender como será essa nossa conversa. Eu converso sobre o tema do ponto de vista da poeta e leitora que sou e da minha experiência de vida sobre a literatura brasileira, no entendimento de que, como ser social, a experiência particular representa um segmento da sociedade e trago essa vivência para discutir com vocês. Então, vou abrir aqui a nossa tela para vocês observarem como é que está atualmente a situação da mulher no cenário. Eu peguei a fonte é a Publish News, e eu peguei a participação da mulher no cenário atual, os 10 livros mais vendidos, só para nós termos essa ideia de como é que está a mulher. E o que é que nós vimos aqui? A Colleen Hoover, uma autora americana. Essa autora, ela, inclusive, é a 10ª mais lida. E eu achei super interessante que, conversando lá no meu trabalho, a Menor Aprendiz amou os livros dela. Então, para você ver que não é à toa que o público juvenil está todo atrás da Colleen Hoover, e é uma mulher a protagonista no cenário atual de 2022 dos livros mais vendidos. E depois a gente, contando aqui, a gente vai olhar que está praticamente 5-5, né? Sabendo que a Colleen Hoover ela toma 2 espaços em 10. Mas antes disso, não era bem assim a história das mulheres na literatura. Elas precisavam de um pseudônimo, um codinome. Porque quando se fala em protagonismo autoral da mulher, eu imagino o espaço que tem a mulher na sociedade e a força da sua voz, não sendo diferente pensar no seu lugar na literatura. Observo que a mulher vem lutando por um espaço por sua voz e seus anseios, que eles sejam escutados numa sociedade que ainda tem muita força do patriarcado. Eu recordo o esforço que a mulher tem que fazer para ocupar espaço na sociedade ainda hoje, em vários setores, não é só na literatura. Portanto, ao buscar essa voz para a composição da literatura brasileira, vamos encontrar a luta de uma minoria ao longo do tempo para ter vez na sociedade como um todo. Então, estamos aqui a gente vê a questão, aqui a George Sand e as irmãs Brontë. Na realidade, a George Sand se chamava Aurore Dupin, né? E necessário se fez que elas utilizassem codinome masculino para serem aceitas nesse mundo literário. Então, eu anotei aqui que é o seguinte: quando pensamos em literatura, recordamos todos os escritores em prosa e verso que nos foram apresentados desde a tenra infância. Nós, mulheres, aprendemos a ler e escrever sobre o tom da voz masculina. As vozes iniciais da infância e adolescência
tinha um sotaque português, dos portugueses Camões, Essa de Queiroz, Fernando Pessoa, José Régio. Tinha a sonoridade romântica e parnasiana brasileira em Olavo Bilac, Cassimiro de Abreu, Raimundo Correia. Também a poesia mais perto de casa, mas todas na voz masculina, de Manuel Bandeira, Ascenso Ferreira, Carlos Pena Filho. E até a prosa de cunho popular de Ariano Suassuna, a contribuição também de Gilberto Freire, para até enxergarmos essa dicotomia que a gente ainda estava vivendo na casa grande e senzala. E o papel da mulher na casa grande não era de protagonista, né? A coadjuvante. Os fundamentos da nossa sociedade são apenas um demonstrativo das autorias que nos apresentaram na literatura. Então, o que era a literatura é uma seara burguesa de onde surge o romance e com sotaque português, francês e inglês, que também colonizaram todo o nosso processo criativo. Por vezes, na adolescência, me deparei com literatura reservada a mulheres. Vocês imaginam isso? Pois é, na época da minha mãe, tinha esses livros aqui que eu cheguei a ler. Ele tinha o nome de M. Deli, um nome até feminino, mas eram vários autores, um conglomerado de autores que escreviam e faziam maior sucesso. Viu? Então, coloquei aqui para vocês terem uma ideia. Então, elas precisaram desse codinome, né, masculino, como a Jorge Sand e as irmãs Brontë, quando iniciaram a escrita. E esse caminho é a prova do grande esforço que fizeram as mulheres antes de nós para termos um lugar ao sol, que hoje a Colleen Hoover está aí tendo o primeiro lugar dos livros mais vendidos. Depois de tanto esforço que a mulher faz na sociedade, seja na literatura, nos espaços que ela tem buscado, eu acho que tem uma autora que muito pode falar sobre essa condição feminina, né? A que custa sair esse protagonismo? Então, Marina Colasanti, no poema Às 6 da tarde, que diz assim: às 6 da tarde, as mulheres choravam no banheiro. Não choravam por isso ou por aquilo, choravam porque o pranto subia a garganta acima. Mesmo se os filhos cresciam com boa saúde, se havia comida no fogo e se o marido lhes dava do bom e do melhor. Choravam porque no céu, além do basculhante, o dia se punha, porque uma ânsia, uma gastura, era só o que sobrava de seus sonhos. Agora, às 6 da tarde, as mulheres regressam do trabalho. O dia se põe, os filhos crescem, o fogo espera e elas não podem, não querem chorar na condução. Essa ainda é a nossa situação. Então, e as nossas protagonistas autorais brasileiras? Foram elas as primeiras. Aqui eu coloquei apenas algumas: a Raquel, a Clarice, Cecília, Lígia Fagundes, Hilda Hilst e a Cora Coralina. Elas foram as primeiras mulheres que eu li e vislumbrei um espaço cultural, natural, que nos cabe, esse espaço que a gente pôde escutar a nossa voz. Então, tudo que elas falavam faziam até sentido para nós. Então, essas são as nossas pioneiras, que protagonizaram um período e que muito têm a nos ensinar. No entanto, eu não vou falar delas aqui, porque, inclusive, não sou especialista. Como disse, eu falo aqui como poeta e como leitora, e
posso dizer o seguinte, que o que me chama a atenção ultimamente também, eu que venho de uma classe média, é uma outra voz da autora do Quarto de Despejo, que me ensina como são ainda muitas as vozes que ainda precisam ter vez, né? Temos essa questão também. Então, vamos escutar o que ela tem a dizer, que alarga o nosso senso de literatura e de sociedade. A Carolina de Jesus, no Quarto de Despejo, ela diz assim: à noite, quando elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses, enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam a vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. Então, veja que alargamento que a gente tem de vida, de concepção de vida, de uma pessoa que traz para a gente. E a gente poder saber que muitas dessas mulheres e seus talentos ainda precisam ser reconhecidos. E amei, aqui está copiado do jeito que ela escreveu, que também alarga o nosso senso de literatura, né? Porque isto também é uma literatura. O Sossegado escrito dessa forma, as concordâncias, né? Também esse é um alargamento para nós. Bom, então o que é que eu pensei? Não vou falar sobre as escritoras consagradas, vou falar sobre escritoras, muitas até reconhecidas já no caminho da literatura, mas que estão no meu entorno, no meu caminho, por isso que eu chamo escritoras no meu caminho, né? E nesse entorno, muitas já são reconhecidas, como falei, mas eu quero homenageá-las, trazendo a voz de cada uma delas para contar a nossa história. E dessa forma, para iniciar, eu trago este poema dessa escritora, Tânia Mara Vieira Sampaio. De tantas conversas feitas e refeitas, as mulheres começaram a sonhar um sonho que sonha junto, que precisa juntar os retalhos e harmonizar a proximidade das cores, que depois de colocadas lado a lado, precisam de uma linha de cor forte, que é para, em pontos grandes, alinhavar a vida de esperança. Então, como prólogo, temos aqui: escrever não é miragem, é ofício, é vertigem, e o instante presente é a única coisa concreta que existe em minha vida. Não vou contar esta história tal como aconteceu. Não fui sua testemunha. Sirvo agora de interlocutora entre protagonistas, os coadjuvantes e as testemunhas, e o cenário e o tempo, que breve se esgarçará para sempre. Brinco que sou um pingo d'água congelado na ponta da tua orelha. Aguardava ansiosamente o pôr do sol. Era o prenúncio de que chegaria. Vestiu-se com seu mais belo traje para apagar da mente a imagem triste do último encontro. Muitas palavras amargas tinham sido trocadas, as quais ela
sempre. O amor apareceu tímido, sorrateiro, enrolado pelo carretel da opressão. Em alguns corações se fez forte em raízes. Em outros, tal qual erva daninha, fez estragos. Destruiu os espaços possíveis para outros amores. Frio, procuro corpo, encontro alma. Procuro alma, encontro corpo. Nada toco. Ventos impulsionam vidraças, ecoam nos corredores inóspitos, ruídos, inverno. Ali onde mora, revejo, triste, está melancólica. Do pior, não dura mais no pensamento? Sou capaz de aposta, de modo que o relógio se mede a hora precisa. É por invenção que sabe ser feliz. Na mente, uma fração de segundos demora a vida inteira. Há mulheres que escapam. Os tijolos amontoados em intensa simetria simbolizam um enredo contraditório. Não quero regularidade. Faço questão de corresponder a um traçado indefinido que emaranha e intangíveis esboços. Talvez assim logre o mais complexo resultados. E repito com veemência: quanto fui, quanto não fui, tudo isso sou. Quanto quis, quanto não quis, tudo isso me forma. Sim, eu sou, eu mesma, tal qual resultei de tudo. E se dizia que a alegria e a tristeza eram coisas que iam e vinham, afirmando-se e se dissolvendo no tempo frágil das horas. A justiça, aquela estrela que o navegante segue, não para chegar a ela e ali desembarcar, mas para se orientar entre o vento e o nevoeiro, perdera-se no céu obscura. O passado, meu amor, é uma casa sem portas nem janelas, cujas salas espaçosas se abrem para salas menores e estas para quartos de paredes arruinadas e assoalhos carcomidos por cupins que rangem sobre meus pés descalços. Para arejar, abro a janela diminuta do banheiro, por entre a fresta, a lua crescente se espicha e espia intrometida, quebra a linha da vida, engrandece os meus olhos. Por que querer que minha alma anda entre trilhos, se ela insiste em se espalhar em ondas que se ampliam? E mesmo quando se desfazem em recifes de pedra que bloqueiam seus sonhos, ainda insiste em chegar à praia e lamber de leve o sabor da terra firme e da vida breve. Necessito sair daqui o mais rapidamente possível. Não quero saber quem escreveu estas cenas. Prefiro as ondas, sejam elas do tamanho ou cor que forem. Falo muito sobre como não consigo mais fazer o que fazia antes. O que já fiz, o que fazia antes. E antes do quê? O que significa conseguir? Remoer é um trabalho integral. Espero ter deixado claro.
O agora é o momento que não se repetirá jamais, no qual ainda pode ser escutado o grito da criação, fato que nos faz sensíveis e nos torna responsáveis pela preservação do patrimônio maior da humanidade, que é a nossa casa-mãe. A menina mulher resolveu subir o monte das respostas perdidas. Não podia mais adiar que houvesse perigos, riscos e informações contraditórias. Todos enfrentaria. É preciso escolher um destino, escolher um caminho a seguir. E então, sem medo, sem qualquer arrependimento, subir o monte, passo a passo, pé a pé. Saiu quando a noite se avizinhava, hora do crepúsculo. A terra devagar se escondia. A beleza iluminada do sol ia cedendo lugar à escuridão com a luz artificial dominando. Parou a narrativa de vez, jogou o trem descarregado serra abaixo, olhou a cena e enxugou o rosto com as costas da mão. Não deixaria o trem seguir seu destino. Por que não? Literatura é mundo sem lei. Não existe algemas, não há o que desrespeitar. Ou há? Era uma manhã, sol brilhoso, um aroma vindo do mar chegava até ela e tomava todo o seu corpo, pisando leve sobre a areia, deixando a brisa soprando em seu rosto. De repente, veio vindo. Excitada, prendeu a respiração, estremeceu e caminhou para o desconhecido. Florada, estoprem, cheia, repleta, fecunda, fecundada. E meu corpo se transforma, se projeta, se pronuncia, se mostra, cresce, floresce, desabrocha. Estou prende vida de tua vida. Estou grávida. Transforma a forma, reforma, dá o ponto da nova forma, refaz, sai da forma, dá a nova forma, forma de se encontrar de novo em forma. O chão sem meus pés ao lado dos pássaros caminham. Quebrei as correntes que dilaceravam minhas carnes e esmagavam minha alma. Renasci. Desci, rumei para minha casa atual. No caminho, o cheiro gostoso da dama da noite, uma árvore cuja flor abre e perfuma tudo somente quando escurece. Pensei que algumas pessoas são também assim, precisam ficar no escuro para saber a força que tem. Mas não é essa uma das funções da arte? Abrir espaços para mundos diferentes? A menina dos olhos da velha se personifica e sorri da velha de fora, permitindo se olhar, sonhar por mais alguns instantes. A imagem aparente da cor se mostra e minha rosa surge em tons azulados.
Então, sou arremessada a uma dimensão além da linha, além do plano, além do espaço, muito além do tempo. A dimensão do ser. Te encontro e me encontro. Te encontro, me encontro, te encontro no vialejo azul que ganhei do meu pai quando menina e nunca aprendi a tocar. Na canção azul, na flor azul, no anjo azul, na borboleta azul, na flor árida e azul. Me encontro e te encontro no ser, no sertão assim, no sertão. E só. E aí nós tivemos uma história contada pelas escritoras do Meu Caminho, com trechos de seus livros. Espero que vocês gostem. E para arrematar essa história, eu deixo esse poema como reflexão, até para nós, protagonistas do mundo literário, pensar o quanto somos poderosas juntas. Um bom caminho é aquele que fazemos toda vez que deixamos o nosso coração. Um bom caminho é aquele que acolhe a todas as diferenças sem julgamentos. Um bom caminho é apenas ser ou deixar-se estar e é olhar o outro simplesmente se olhar. Então, quando eu falo de protagonismo na literatura feminino, eu penso que no século XXI, essa diversidade que eu demonstrei aqui, nesse pequeno espaço, eu não busco definições nem faço comparações. Entrego o seu lugar de honra aqui e agora. Observo a amplitude de visões e da grandeza da expressão oral e escrita que temos na literatura. Muitas protagonistas femininas e muitos espaços. Considero também o longo e árduo caminho percorrido pelas mulheres até encontrarem um lugar na literatura, na própria sociedade, como toda minoria. E o que é que fico pensando? Fico pensando que, nesse tempo e espaço, observo a luta feminina. A sua voz reverbera pelos espaços sociais diversos para ter esse lugar no mundo. E penso que a voz feminina, como voz mãe, pode amadrinhar muitos outros segmentos da sociedade, respeitando o seu lugar de fala. Acredito que passa pela discussão dos espaços reservados a outras minorias, para abrir o horizonte sobre as questões de gênero e ir além dos espaços exclusivos da voz feminina, como também não excluir até as vozes masculinas. Olhando para ontem e comparando com agora, fico feliz em habitar o mundo neste momento, apesar de saber que ainda há um longo caminho para a nossa voz soar mais forte na literatura brasileira. Imagina um futuro em que todas as vozes formem um belo e harmonioso coral, compartilhando o mesmo espaço, sem preconceitos, sem bairrismos, classicismos, sem rótulos e com mais harmonia. Como somos pequenas perante o som do universo. Então, eu encerro esta narrativa exatamente
lembrando a vocês o quanto é importante a gente discutir essas questões de minorias, mas que a gente tenha sempre uma forma delicada de enxergar todas elas. E eu me despeço de vocês e, como no novo tempo, deixo essa voz feminina de uma das minorias que precisam ser olhadas com muito carinho neste novo tempo. O embalo da Flipo, fogo da vida, exalta a merecida expressão cultural. Porto de Galinhas, nossa escrita, seja concebida ao calor verbal. O embalo da Flipo, fogo da vida, exalta a merecida